Estamos com mais um vídeo e dessa vez é de um canal que eu já reagi. Então é sobre oceano, de novo. Eu sei que eu tenho um pouco de medo de oceano, mas por que não reagir a isso? Calma aí. Prosseguimos. O cachorro tossindo. Em 2011, às 14h46 de uma sexta-feira de março, o Japão foi sacudido pelo maior terremoto de sua história. O tsunami que veio em seguida destruiu cidades inteiras e matou quase 20 mil pessoas. Mas semanas antes disso, pescadores japoneses começaram a encontrar algo estranho nas praias. Criaturas gigantescas, prateadas, com cristas vermelhas na cabeça, encalhadas na areia como se o próprio Mano, olha que bicho feio, puta que pariu. oceano as tivesse cuspido para a superfície. O peixe-remo havia aparecido. E para o povo japonês, isso não era coincidência. Existe uma linha muito fina entre lenda e ciência, e o peixe-remo vive exatamente nessa fronteira. Ele tem outros nomes: peixe do juízo final, peixe do apocalipse, mensageiro do palácio do deus do mar. Cada um desses nomes carrega séculos de medo, de fascínio e de perguntas que a humanidade ainda não conseguiu responder completamente. E hoje, vamos tentar responder algumas delas. Antes de qualquer coisa, precisamos falar sobre a aparência dessa criatura. Porque se você nunca viu um peixe-remo, prepare-se para rever o que você imagina quando pensa na palavra peixe. Esqueça o formato oval, as escamas comuns, o nado horizontal. O peixe-remo é uma fita viva, prateada e comprida de até 11 metros, o equivalente a 2 carros de passeio enfileirados, com espaço sobrando. Ele é o maior peixe ósseo do planeta, segundo o Guinness. Mano, quem criou esse demônio? Eu fico pensando quem teve a ideia genial de criar um capeta desse? Não sei. World Records, e ao longo do corpo inteiro, como uma chama que não se apaga, uma nadadeira dorsal vermelha brilhante vai da cabeça até a cauda. Quando ele está em movimento nas profundezas escuras, parece uma serpente de outro mundo. E foi exatamente isso que os marinheiros pensaram, por Internet séculos, merda. ao encontrá-lo. Durante boa parte da história humana, o peixe-remo não era um animal, era um monstro. As lendas de serpentes marinhas que afundavam navios, que emergiam das profundezas em noites de tempestade, que eram descritas como criaturas do fim dos tempos, grande parte delas provavelmente tinha uma origem real, prateada e vermelha. O nome científico dele é Regalecus glesni. Descrito oficialmente em 1772 pelo biólogo Peter Ascanius, mas muito antes disso, ele já assombrava as histórias de quem vivia perto do mar. No Japão, Mano, que merda. Aí eu fico me perguntando, quem criou esse capeta? existe um registro do século XVIII, numa coleção de histórias de mistério chamada Shokoku Rijin Dan, que já estabelecia uma relação entre peixes das profundezas e atividade sísmica. Não era ciência, era intuição cultural, mas era uma intuição que durou séculos e que ainda assombra até hoje. Agora vamos entender por que esse animal é tão raro de ver. E por que, quando aparece, geralmente significa que algo está errado. O peixe-remo vive entre 200 e 1000 metros de profundidade. Ali, a pressão é alta, a temperatura é baixa e a luz é praticamente inexistente. Esse é o ambiente mesopelágico, uma das regiões menos exploradas do planeta. Mais pessoas já foram ao espaço do que mergulharam nessas camadas do oceano. E é exatamente por isso que a ciência sabe muito pouco sobre o comportamento real do peixe-remo. A maioria dos estudos é feita a partir de carcaças encalhadas nas praias, ou de espécimes mortos capturados acidentalmente em redes de pesca.
Esse é um registro incrivelmente raro. Só em 2001 foi registrado pela primeira vez um peixe. Aí, no caso, uma espécie desse espécie aí, é raro de aparecer na superfície, porque normalmente posso dizer que ele vive no abismo, né, do inferno do mar, entendeu? Remo vivo dentro da água. Pense nisso. Estamos falando do maior peixe ósseo do planeta. Uma criatura de até 11 metros. E a humanidade levou todo esse Um satanás de 11 metros, nada demais. tempo para conseguir filmá-lo vivo no oceano. Em 2010, pesquisadores da Universidade Estadual da Louisiana conseguiram filmar um espécime no Golfo do México usando um veículo submarino não tripulado. E o que eles encontraram virou tudo de cabeça para baixo. Porque o peixe remo, nas profundezas, não nada como esperávamos. Ele flutua na vertical, com a cabeça apontada para cima, a crista vermelha estendida, o corpo comprido oscilando suavemente no escuro. Assim como o cachalote dormindo em posição vertical, a cena parece parte de um ritual antigo, mas tem uma função precisa. Nadando verticalmente, com a cabeça voltada para a superfície, ele consegue detectar as silhuetas de presas menores contra a luz que vem de cima. É uma estratégia de caça silenciosa, paciente, quase invisível. E aqui está uma das maiores surpresas sobre esse animal. Aquele que o folclore transformou em predador apocalíptico, em serpente devoradora dos mares, em presságio de destruição, ele não tem dentes. O peixe remo se alimenta principalmente de plâncton, camarões de águas profundas, pequenas lulas e peixes minúsculos. Ele não é um predador agressivo. Ele é quase um filtrador passivo das profundezas. A criatura que gerou séculos de lendas sobre monstros marinhos é, na prática, uma das mais pacíficas do oceano profundo. Essa é a ironia perfeita da Prática longe de mim. Perto de mim, aí é outra coisa. natureza. Mas então, de volta à pergunta que abre esse vídeo. O que o peixe remo tem a ver com terremotos? A resposta honesta é: talvez nada. Talvez algo. E essa incerteza é exatamente o que torna esse assunto fascinante. Em 2019, pesquisadores japoneses publicaram um estudo analisando 336 avistamentos de peixes de profundidade e 221 tremores de terra registrados no Japão entre 1928 e 2011. O resultado foi claro. Encontraram apenas uma única aparição que poderia ser. Mas aí que entra um pequeno problema, né? Se as aparições desse peixe foram, os pontos mais altos de aparições deles foram em 1928 e 2011, tem um espaço muito longo, entendeu? Plausivelmente correlacionada com um evento sísmico. A conclusão oficial? Não há evidências científicas que confirmem a relação. E ainda assim, a dúvida persiste. Porque existe uma hipótese que a ciência não conseguiu descartar completamente. Alguns especialistas sugerem que animais que vivem nas profundezas do oceano podem ser sensíveis a campos eletromagnéticos gerados pela movimentação das placas tectônicas. O raciocínio é o seguinte: antes de um grande terremoto, há microfissuras nas rochas do fundo do mar. Essas fissuras liberam cargas elétricas. E essas cargas podem alterar o ambiente do oceano profundo de maneiras que os instrumentos humanos ainda não conseguem captar com precisão, mas que um animal adaptado a viver nessas profundezas talvez sinta. Isso não está provado, mas também não foi descartado. E quando uma hipótese não pode ser descartada, ela continua viva. O que sabemos com certeza é o seguinte: quando um peixe remo aparece na superfície, encalhado O churrasco é certo. ou nadando em águas rasas, geralmente é porque algo está errado com ele. Especialistas da Ocean Conservancy são diretos.
Um avistamento próximo à costa normalmente indica que o animal está doente, morrendo ou desorientado. As tempestades podem trazer correntes que os empurram para fora do habitat. Mudanças de temperatura podem desorientá-los. E, em alguns casos, ainda inexplicados completamente, eles simplesmente aparecem, seja por instinto, seja por erro, seja por algo que ainda não entendemos. E é essa palavra, inexplicado, que define melhor a história do peixe-remo. Não sabemos ao certo quantos indivíduos existem no mundo. Não sabemos como se reproduzem em detalhes. Mano, outro bicho também que eu odeio com todas as minhas forças é o urubu. O bicho filha da puta. Não sabemos exatamente qual é o limite de profundidade que conseguem atingir. Em 2023, pesquisadores da instituição Scripps, de Oceanografia da Universidade da Califórnia, conseguiram estudar um espécime fresco encalhado. E mesmo com toda a tecnologia disponível, o que ficou mais evidente foi o quanto ainda falta saber. Estamos estudando um animal que talvez seja a origem de todos os mitos de serpentes marinhas da história humana. E ainda não entendemos como ele realmente vive. Esse é o paradoxo do peixe-remo. Ele é enorme demais para passar despercebido, mas vive fundo demais para ser observado. Ele é visualmente impactante o suficiente para gerar séculos de lendas, mas biologicamente pacífico o suficiente para não ser uma ameaça real a nada. Ele aparece nas piores horas, mas provavelmente por acidente. E ainda assim, em algum lugar entre o folclore e a ciência, entre o que sabemos e o que suspeitamos, existe uma pergunta que ninguém consegue fechar completamente. O que ele sente lá no fundo, quando a Terra começa a se mover? Talvez nunca saibamos, porque o oceano profundo ainda é, na prática, mais desconhecido do que a superfície da Lua. E o peixe-remo é um lembrete vivo disso. Uma criatura que existe há milhões de anos, que atravessou extinções em massa, que sobreviveu a tudo que o planeta jogou contra ela, e que vez ou outra sobe à superfície, prateada e silenciosa, como se viesse nos dizer algo que ainda não aprendemos a ouvir. Felizmente, nós vivemos em terra firme. E para nós, ele continua sendo o que sempre foi, o maior mistério com nadadeira do planeta. Parte animal, parte lenda, e inteiramente fascinante. Se você quer continuar explorando criaturas que vivem onde a ciência ainda engatinha e o mito ainda respira, se inscreve no canal e ativa as notificações. Como sempre, um vídeo informativo, muito bom. Eu só senti falta da trilha sonora marcante que tinha no vídeo do Cachalote. Só isso. Mas de resto, eu gostei. E a voz poderia ser uma outra voz, que essa voz ficou muito IA. E poderia ser aquela voz que tinha, que tava no vídeo do Cachalote. Aquela voz sim, combinou perfeitamente. E as trilhas sonoras daquela música, daquele vídeo, tava bom. Não que essa não tava boa, mas aquelas trilhas sonoras que você colocou no vídeo do Cachalote marcou, entendeu? Chamou a atenção. Mas é isso. O vídeo em si, tirando esses dois pontos que eu mencionei, tava ótimo. Bom, é complicado. Esses animais, esses bichos demoníacos, são tudo estranhos e não sabemos da onde eles vêm, para onde eles vão e qual é o fim deles. Mas é isso, né? Mais um vídeo de oceano. Meu Deus. Mas é isso. Ai, nossa.